Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu espero que esteja todos bem, né? É um motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, eu tenho uma alegria imensa de poder estar aqui com vocês. Isto é real, é verdadeiro e eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos trazendo a palavra de Deus. Amados, é muito interessante quando nós nos juntamos para aprendermos junto a palavra de Deus. Eu estou aqui com a 13ª lição, a última lição desse trimestre, né? Você que está chegando pela primeira vez, seja todos bem-vindos ao canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Esse canal tem um objetivo que é levar a mensagem de Cristo à humanidade. E eu fico feliz quando você se inscreve no canal, deixa o seu joinha, o seu like, seu comentário. Fazendo assim, amado, o YouTube entende que você está gostando dos nossos trabalhos e ele irá indicar também para outras pessoas até no exterior, em outros países, aí pessoas têm nos seguido, têm nos acompanhado aí o nosso trabalho, eu fico feliz com isso. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? Vamos à 13ª lição. Nós estamos nesse trimestre, final desse trimestre aqui, que tem por título O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa lição é do dia 29 de junho de 2025 e tem por título Renovação da Esperança. Renovação da Esperança. E o que é que nós vamos estudar nesta lição? Nessa lição estudaremos, amado, como a presença do ressurreto renova a fé dos discípulos e fundamenta nossa esperança escatológica. Né? Esperança escatológica, você sabe que quando fala escatologia é o futuro, né? Nossa esperança futura. Então, a certeza de que também ressuscitaremos, vê que é no futuro, ressuscitaremos com Ele, com corpos glorificados para viver na plenitude do reino de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Textual na tradução NTLH diz assim: Uma mensagem depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com ele. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Nós vamos ter muito assunto aí para falar desse textuário, desse capítulo 20 de João. Amados, aqui os discípulos, eles estavam todos reunidos, estavam trancados, com as portas trancadas, já a segunda vez, porque a primeira vez Tomé não estava, juntamente com ele, e aqui Tomé já estava. E Jesus chega, eles estavam com medo, porque já tinham prendido o mestre, já tinham matado e tal, e os discípulos estavam dispersos ali, né, com medo do que poderia acontecer com eles também, por ser seguidores de Cristo. E Jesus chega e percebe que ele está com medo. Jesus primeiro acalma o seu espírito, ele fala que a paz esteja convosco. João capítulo 20, amado, ele relata uma série de aparições de Jesus após a ressurreição. Ainda tem pessoas que falam que Jesus não ressuscitou, que Jesus e tal, não acreditam em Jesus. A Bíblia diz que aquele que tem o pai tem o filho, quem não tem o filho não tem o pai, né? Então aqui mostra uma série de aparições de Jesus após a sua ressurreição. Primeira, a Maria Madalena, né? Está lá em João capítulo 20, versículo 11 ao 18. Segunda aparição aos discípulos reunidos na ausência de Tomé. Está no capítulo 20, versículo 19 ao 23 de João. E a terceira aparição foi essa que nós acabamos de ler. Discípulos, né? Aparece ali aos discípulos juntamente com Tomé presente, né? João 20, versículo 26 até o 29. Queridos, na ausência de Tomé,
A ausência de Tomé prepara o terreno para uma das mais teológicas e dramáticas confissão do Evangelho, né? Quando ele fala, meu Senhor e meu Deus, né? João 20, versículo 28. Então aqui abre este leque aqui, abre esse terreno, ele prepara esse terreno para uma das mais teológicas, dramáticas confissões. Aqui foi onde ele reconheceu que Deus é o Senhor, que Deus é o seu Deus, ouça isso no nome de Jesus. Verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Glória a Deus. Vamos a uma atividade, você pode até colocar isso aí também na sua classe para os seus alunos. Atividade por nome Minha Esperança em uma Palavra. Minha Esperança em uma Palavra. Qual é o objetivo dessa atividade? Primeiro é fixar no coração dos alunos o impacto da ressurreição de Cristo como base da esperança cristã. Qual é o material que deve ser passado ali para os seus alunos? Material necessário, pequenos papéis ou post-its, caneta para cada aluno. Aí você vai seguir alguns passos. Passo 1, introdução, né? Diga aos alunos a ressurreição de Cristo, né? Que representa o ápice da nossa esperança. Aí quero que você pense em uma palavra, sei que você vai falar para os seus alunos, que resuma o que a ressurreição de Jesus significa para a sua vida. E segundo, escrita pessoal, né? Entregue um papel ou um post-it para cada um de seus alunos e peça que escrevam essa única palavra. Exemplos possíveis: vida, perdão, futuro, certeza, alegria, salvação, reencontro, esperança. É isso aí que você vai estar aí passando para os seus alunos. Aí compartilhe, compartilhamento aí. Peça para alguns voluntários lerem sua palavra, explicarem em uma frase simples e porquê da escolha. Aí conclua, conclusão ali, finaliza ali afirmando: cada palavra aqui representa um pedaço da nossa fé. Todas juntas mostram como a ressurreição de Cristo transforma nosso presente e muda o nosso futuro. Ele vive e por isso nós temos esperança nele. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos aqui ao primeiro tópico. Paz seja convosco, quando Jesus fala, né? Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, ali, seus discípulos, né? Tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares, né? Dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas, aliás, fechadas. Aí o texto bíblico nos diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal, se não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, nas feridas, de modo nenhum acreditarei. Olha só, está lá em João capítulo 20, versículo 24 e 25. Então, quando Jesus decidiu ir a Betânia após saber da enfermidade de Lázaro, amado, Tomé também reagiu, dizendo: vamos também nós para morrermos com ele. João 11,16. Ele nunca foi covarde, certo? Tomé, ao contrário do que muita gente fala, que Tomé foi covarde em desacreditar assim, ele nunca foi covarde, mas era naturalmente pessimista. Amava profundamente a Jesus a ponto de estar disposto a morrer com ele em Jerusalém, quando ele fala: vamos lá também nós para morrer com ele. Enquanto outros discípulos hesitaram por medo, no entanto, quando Jesus foi crucificado, Tomé ficou arrasado, Seu coração estava tão abatido que preferiu isolar-se em sua dor a estar com os demais, motivo pelo qual provavelmente não estava presente
quando Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos, né? Essa é a inferência. Olha, pode ser isso aí. Talvez ele preferiu ficar só, isolado, a estar com os discípulos. Então ele ficou triste, né? Abatido. Ele preferiu se isolar, né? Possa ser. Em que Tomé se recusou a crer? Nos relatos de outros cristãos de que Jesus Cristo estava vivo. O verbo dizer, em João 20, versículo 25, significa que os discípulos disseram-lhe repetidamente que haviam visto o Senhor Jesus Cristo vivo, né? Sem dúvida, as mulheres e os discípulos a caminho de Emaús também, né, deram seu testemunho. Mesmo assim, Tomé se recusou a crer, a menos que tivesse provas palpáveis. Por um lado, admiramos, é lógico, o desejo de Tomé de ter uma experiência pessoal, mas, por outro lado, devemos reconhecer seu erro ao impor condições para Jesus cumprir, né? Ele impôs essa condição: se Jesus não me mostrar as suas mãos, o seu lado furado, de modo nenhum vou crer. Então, eu pontuei aqui algumas aplicações para nós. Primeiro, a experiência de Tomé é uma ótima demonstração para que não deixemos de nos encontrar com o povo de Deus no dia do Senhor. Hebreus 10, versículo 22 até o versículo 25. Uma vez que Tomé não estava presente, amados, ele perdeu a oportunidade de ver Jesus Cristo, de ouvir suas palavras, né, de paz, né, quando Jesus fala paz seja convosco, de ouvir sua palavra de paz e de receber sua comissão e sua dádiva de vida espiritual. Teve de suportar uma semana de incredulidade, na qual poderia ter experimentado alegria e paz, né, naquele dia. Quando nos sentirmos tentados a não ir à igreja, nós devemos lembrar de Tomé, pois não sabemos que bênçãos espirituais perderemos se ficarmos em casa, né? Então Tomé perdeu de estar junto com os discípulos naquele dia e de ouvir a paz seja convosco, de ouvir a sua, né, Jesus comissionando ali seus discípulos. Tomé perdeu, então ele ficou uma semana ansioso, esperando ali para que Jesus aparecesse outra vez e falasse com ele. Segundo, Tomé se recusava totalmente de afirmar que cria se isso não fosse verdade. Nunca dizia que entendia algo se de fato não compreendia, né? Nem fingia ter fé quando ainda duvidava. Havia nele, né, uma honestidade direta e sem disfarces. Ele não escondia suas dúvidas, é claro, não escondia não, nem fingia que elas não existiam, só para parecer mais espiritual. Jamais ele fez isso, né? Glória a Deus. Segundo subtópico, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Isso aqui é o segundo subtópico do tópico primeiro ainda. Entre suas ressurreições e a ascensão ao Pai, queridos, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Vamos destacar aqui três verdades delas. Primeiro, a ressurreição de Cristo é um fato histórico confirmado por múltiplas testemunhas. Jesus apareceu repetidas vezes em diversos contextos, né, como você sabe, a diferentes pessoas e grupos, tais como mulheres, discípulos, líderes, familiares, e até a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, né? Lá em primeira carta de Coríntios, parece, capítulo 15, versículo 6. Essas múltiplas testemunhas, amados, tornam a ressurreição um evento historicamente atestado e irrefutável para a fé cristã, né? Atos 1 e 3 vai nos falar. E segundo, Jesus valoriza o encontro pessoal e racial com os seus. Em cada aparição, Jesus se revela de forma pessoal. Chama Maria pelo nome, né? João 20, versículo 16. Caminha com os discípulos de Emaús, aqueles dois rapazes que iam no caminho de Emaús, Lucas 24. Convida Tomé ao toque, João 20, versículo 27. E partilha também a refeição com os discípulos ali no mar, João 21. E terceiro, a fé cristã, querido, se baseia em evidências, não em suposições. Jesus não apenas ressuscitou, mas fez questão de mostrar-se vivo com muitas provas incontestáveis.
Atos 1, versículo 3, por exemplo, é uma prova incontestável isso aí. E isso nos ensina que Deus não despreza as dúvidas sinceras e oferece fundamentos sólidos para a fé, como fez com Tomé, né? Com os discípulos em Emaús e com os que duvidaram aí, né? Mateus, como vai falar Mateus 28, versículo 17. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao terceiro subtópico, preciosas lições. Preciosas lições. Vamos lá, amados. Lições complementares nós temos aqui. Vamos destacar aqui algumas. A ressurreição prova que o bem é bem forte, bem mais forte que o mal. Certa feita, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, amados. Jesus se dirigiu aos seus inimigos, aliás, dizendo que o diabo era pai deles, né? João 8, versículo 44, Jesus fala que o diabo é pai deles, porque é pai da mentira e eles estavam mentindo. Então as forças que crucificaram Jesus pertenciam ao mal, e se não houvesse ressurreição, o mal teria prevalecido. Por isso que Jesus ressuscitou, para provar que o bem é mais forte do que o mal. Então, as forças ali, os homens que mataram a Jesus, foram do mal. Porém, Jesus ressuscitou para que o bem vencesse. Ouça isso no nome de Jesus. E segundo, a ressurreição, amados, prova que o amor é mais forte que o ódio. Jesus é amor, né? Jesus é o amor de Deus encarnado. Todavia, aqueles que o crucificaram estavam tomados de um ódio virulento. Esse ódio chegou ao extremo de chamar Jesus de endemoniado e afirmar que ele agia pelo poder do maioral dos demônios, que era o Beelzebul, não é verdade? Se a ressurreição, amado, não tivesse acontecido, o ódio teria triunfado sobre o amor. Por isso que Jesus ressuscitou. Amém? Para que ele provasse que ele é o amor. Ele triunfou sobre o ódio. Ouça isso no nome de Jesus. E terceiro, a ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. Jesus é a vida, é lógico. Sua vida não lhe foi tirada, ele espontaneamente a deu, né? De sua vida, se sua vida tivesse sido tirada, e se ele não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra. Mas a última palavra não está na morte, a última palavra é do Senhor. É o Senhor quem ressuscita, é o Senhor quem opera. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque Deus é amor, Deus é esperança, Deus é vida. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo tópico, né, vai nos falar sobre a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o relato dos discípulos no caminho de Emaús apresenta um retrato fiel de corações marcados pela dor. Após a morte de Jesus, amados, eles partem de Jerusalém em direção a Emaús, tomados por frustração e desânimo. A expressão, né, quando eles falam assim, ó, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, Lucas 24, 21, isso aqui revela a crise em que estavam a esperança, né, a crise em que estavam. Então a esperança, amados, deles havia morrido com o Cristo crucificado. Então o verbo esperávamos, tá no verbo esperar, né, está no passado, pois a cruz aos olhos deles representou o fim das promessas. Ele pensou, bom, morreu na cruz, ali foi o fim, não tem mais promessa, não vai ter mais, né, alguém que vai, não vai ser ele que vai resgatar Israel e tal. Então Jesus ressuscitado, amado, se aproxima deles no caminho, mas os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24, 16 vai falar isso. Então, o Senhor não os repreendeu duramente, mas caminha ao lado, ouve sua dor e conduz a uma exposição bíblica, né, podemos dizer assim, que fala, começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava
em todas as escrituras. Lucas 24, versículo 27. Aqui, irmãos, aqui nós aprendemos que a verdadeira esperança é restaurada pela palavra de Deus. O Cristo vivo conduz seus discípulos ao entendimento das escrituras, mostrando que a cruz fazia parte do plano redentor de Deus. Amados, a mudança ela acontece pouco a pouco, você entende? Primeiro, a mente é iluminada pela exposição das escrituras. Depois, isso aqui foi os dois, né, no caminho de Emaús. Ali primeiro a mente dele foi iluminada pela exposição das escrituras. Depois os olhos se abrem ao partir do pão. Né? Quando Jesus levanta ali o pão, dá graça a Deus, reparte ali. Né? Eles lembraram que era a maneira que Jesus fazia aquilo ali, então eles reconheceram que era Jesus. Lucas 24, versículo 30 e 31. Então eles reconhecem o Senhor e aquilo que era medo se transforma em esperança. Olha só, eles levantaram-se imediatamente e retornaram a Jerusalém para anunciar a ressurreição de Cristo. Lucas 24, versículo 33 ao 35. Eu preparei aqui 3 aplicações aqui nesse assunto para trazer para vocês. Primeiro, Jesus se aproxima dos que estão abatidos. O Senhor ressuscitado não repreende com dureza, mas caminha conosco nos momentos de dúvida e de dor. Ele conhece o tempo do nosso coração e nos conduz ao entendimento pela palavra. Ai de mim, ai de você, se o Senhor lançasse na cara, se o Senhor... Não, amados, ele nos conduz às Escrituras, ele caminha do nosso lado, lado a lado, ouça isso no nome de Jesus, ele luta por nós. Segundo, a esperança é reacendida pelo conhecimento das Escrituras. O coração que estava frio e abatido começa a arder. Lembra que eles falam isso lá em Lucas 24 e 32? Quando ouve a palavra de Deus sendo corretamente explicada. Então eles falam para outro, lembra que a gente, enquanto ele falava as escrituras, nosso coração ardia? Então está aí. Terceiro, a esperança cristã conduz à ação. E, queridos, ao reconhecerem Jesus, os discípulos não permaneceram em Emaús, voltaram com pressa para Jerusalém. A esperança restaurada, amados, nos leva à comunhão, à missão e ao testemunho. Então aqui eles tiveram a esperança restaurada, aí agora eles levantam dali e vai testemunhar. Eles vão entrar em comunhão com os que ficaram lá em Jerusalém e vão dar testemunho de Cristo, da ressurreição do Senhor. Isso é lindo, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a tristeza deu lugar à alegria. Irmãos, quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20 e 20, né? A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição iluminaram a tristeza dos discípulos e eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Retomando o que foi dito na aula passada, na 12ª aula, a consciência plena de que Jesus havia ressuscitado foi transformadora. Transformou em júbilo as lágrimas, né? A lágrima de Maria Madalena foi transformada ali em júbilo, em alegria, né? Conforme você pode ver em João capítulo 20, versículo 1 a 18 por ali. Transformou também em coragem os temores dos 10 discípulos que estavam lá reunidos, né? Judas já tinha tomado seu destino, já foi se enforcar quando ele traiu Jesus. Tomé não estava no momento, então tinha só 10. Está lá em João 20, versículo 19 a 23. E também transformou em certeza a dúvida de Tomé. João 20, versículo 24 a 31. Então a ressurreição é a base da nossa fé. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Terceiro subtópico, esperança e alegria. Glória a Deus. Esperança e alegria. Amados, entre as muitas virtudes que caracterizam a nova vida em Cristo, 2 se destacam como manifestações contundentes.
da presença do Espírito Santo. Esperança e alegria, né? Vamos focar aqui na esperança. A esperança cristã, amado, segundo o Novo Testamento, não é um sentimento incerto, mas uma expectativa confiante, fundamentada no evento histórico da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aliás, né, ele afirma, ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos, né? 1 Pedro, acho que é 1 versículo 3. Então, o túmulo vazio é a garantia de que nem o pecado, nem a morte, nem o presente, nem o futuro podem frustrar os propósitos de Deus para os que nele confiam, como está lá em Romanos, né? Capítulo 8, versículo 31 ao 39. Glória a Deus. Terceiro tópico, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Quando Jesus aparece, a convicção deles são fortalecidas. As dúvidas dissipadas. Glória a Deus. Episódio da incerteza de Tomé revela dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Vocês entendem isso? Irmãos, pensando aqui na figura de Tomé, especialmente em João 20, versículo 24 ao 29, onde ele expressa dúvida diante do testemunho da ressurreição de Jesus, nós somos levados a refletir sobre as dúvidas que também nos cercam em nossa caminhada cristã. Será que a gente vai falar só de Tomé, né, como foi duvidoso? Não, nós também, na nossa caminhada cristã, queridos, acontece muito. Não vamos dar aquele bonzinho de bambambam que ninguém é. Com certeza, na nossa caminhada cristã, todos nós temos uma dúvida. E isto, né, podemos dizer assim que acontece com todos, sem exceção. Primeiro, dúvida sobre o amor de Deus. Será que tem alguém que duvida sobre o amor de Deus? Hã? Muitos se perguntam, será que Deus realmente me ama? Essas perguntas eu já vi muita gente fazerem. Essa dúvida, amada, é alimentada aí por sentimentos de culpa, baixa autoestima e experiências dolorosas. Assim como Tomé precisou ver as marcas da cruz para crer, nós também muitas vezes, amados, buscamos sinais concretos do amor de Deus. Contudo, a cruz de Cristo é a prova definitiva desse amor, como diz Romanos 5, versículo 8. Será que nós precisamos de prova mais concreta do que esta? Que Jesus morreu na cruz, amado, por nós, tendo ele o poder de se livrar se ele quisesse, mas ele morreu e preferiu se entregar por nós. Ele se entregou, falou para Pedro: Pedro, tu não sabe que eu tenho poder para, né, me livrar dessa morte, pedir ao Pai 12 legiões de anjos e ele me livrar, mas ele passou por mim e por você, amado. Esta é a maior prova do amor de Cristo. Segundo, dúvida sobre o propósito da vida. Muitas pessoas, eu já vi gente também se questionando sobre isto, o propósito da vida. Mas por quê? Para quê? Irmãos, diante das frustrações e incerteza, é comum surgir perguntas. Qual é o sentido da minha existência? Você já viu alguém, já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi inúmeras vezes, né? Como Tomé, que não conseguia enxergar o plano divino por trás da crucificação, também nós ficamos confusos, muitas vezes, é lógico, com os rumos da nossa história. Mas Cristo nos lembra: bem-aventurados que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29, quando Jesus fala para Tomé. Então, a fé, amado, ela nos conduz, mesmo quando a lógica falha. A fé nos conduz, né? Mesmo se a fé estiver falhando. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, fortalecimento da fé. Glória a Deus, fortalecimento da fé. Segue-se aqui uma pequena lista de homens que tiveram uma conversão dramática. Primeiro foi Saulo de Tarso, lá no século I, perseguidor apóstolo, né?
Paulo estava entre os líderes da perseguição aos cristãos. Ele participou da morte de Estevão e buscava prender seguidores de Jesus. No entanto, após um encontro direto com o Cristo ressurreto, no caminho de Damasco, sua vida foi totalmente transformada, como diz lá em Atos capítulo 9. O homem estava esperando ainda ameaças, né? Tinha visto lá, tinha assistido a morte de Estevão, e essa morte de Estevão foi o que causou uma preocupação, uma dúvida, uma incerteza muitas vezes na cabeça de Paulo. Ele, a ponto de falar que tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E eu acredito que todas as vezes que ele quisesse se engrandecer, vinha na sua mente esse mensageiro de Satanás e esbofeteava com as dúvidas, com as incertezas, com o remorso de ele ter perseguido tanto a igreja, ter prendido e ter consentido ali com a morte de Estevão, e viu Estevão ali clamando e pedindo para o Pai perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo. Aquilo ali, amado, isso aí se acontece na nossa vida, se a gente faz uma coisa dessa, a gente pro resto da vida, mesmo que a gente quisesse engrandecer, a gente vai dizer miserável, eu sou do mais miserável pecador. Foi o que ele falou. Quando ele falando dos pecadores, e ele era o principal, ele estava lembrando da perseguição, do que ele fazia com a igreja. E pode ser isso aí, o espinho na carne, que era para ele não se engrandecer. Que sempre quando ele queria se quisesse se engrandecer, né, pela excelência que ele viu lá no terceiro céu, tudo mais, tal, subiu ao céu, e outras coisas, essas coisas vinham na sua mente e o acusava. Então Paulo, amado, ele vivia em constante oração, até porque ele queria, né, paz no espírito, né, tinha muito esse problema aí de acusações na sua mente, na sua cabeça. Mas ele foi um grande homem. Deus mostrou para ele realmente como deveria sofrer por amor ao Evangelho, né? E segundo, amado, Agostinho de Hipona também, na sua conversão, lá no século IV, de indonista adotou da igreja. Você vê a conversão desse, foi uma conversão dramática, né? Agostinho Amado, ele viveu uma juventude dissoluta, rejeitando os valores cristãos, né, que sua mãe Mônica lhe ensinaram após anos de busca intelectual e de vício em prazeres mundanos. Ele teve um encontro com Deus, lendo apenas Romanos, capítulo 13, versículo 13 e o 14. Então, sua célebre obra, como ele escreve, né, Confissões, narra essa transformação. Tornou-se um pilar da teologia cristã, esse Agostinho aqui de Hipona. Então, ele tornou ali um pilar da teologia cristã, influenciando todo o pensamento ocidental. E terceiro também teve ali o John Newton, né, século XVIII, que era um traficante de escravo. Então, de traficante de escravo a pastor e autor de Amazing Grace. Antes ele era capitão de navio, negreiro, imoral, zombador da fé, depois pastor anglicano, abolicionista e autor de hinos cristãos. Olha que bênção. Então são essas coisas. E quarto, teve o C.S. Lewis, século XX, do ateísmo acadêmico ao cristianismo. Lewis, amado, Lewis, ele era racionalista, crítico da fé e cercado por intelectuais seculares. No entanto, após longos debates com antigos como J.R.R., Tolkien, e um processo de reflexão interior, se converteu se converteu. Então a sua conversão influenciou milhões ao redor do mundo. E por fim, temos você, caro amigo que está nos ouvindo, tem a mim também, que nos convertemos a Cristo, né? A nossa conversão, foi um momento dramático, num momento, né, de dor, num momento de doença, mas
Nós éramos uns perdidos, sem fé, sem Deus, mas o Senhor veio e nos alcançou através do sacrifício na cruz, sacrifício vicário ali por mim e por você. Hoje nós somos pessoas lavadas, redimidas no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico, fortalecimento da esperança. Glória a Deus. Irmãos, além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de Deus que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Amados, a esperança cristã está intrinsecamente ligada à ressurreição de Cristo, porque ele é o fundamento, o modelo e a garantia da futura ressurreição dos que creram em seu nome. No livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23, Paulo ele afirma que Cristo ressuscitou como primícia dos que dormem. Então o termo primícia no grego é apache, remete à primeira parte da colheita consagrada a Deus como garantia de que o restante também viria. Então Jesus é a primícia daqueles que ressuscitaram para nunca mais morrerem. Por isso que ele fala que ele é a primícia, né? Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então, antes dele, é lógico, teve outras pessoas que já morreram, que ressuscitaram também, mas morreram outra vez. E Jesus não, Jesus é a primícia porque ele ressuscitou e para nunca mais morrer. Ele não morre mais. Nós, né, que ressuscitamos do pecado, ressuscitamos do pecado para a vida, nós iremos morrer outra vez para estar com Cristo. Mas Cristo foi o primeiro que ressuscitou para não morrer, nunca mais. Como declarou Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, cremos que Deus, mediante Jesus, trará com ele os que dormem. Aqui está o cerne, né, da nossa esperança. O que Deus fez com Cristo fará com os seus também. Por isso, a vida cristã é marcada não pelo modo do fim. Aliás, a vida cristã é marcada não pelo medo do fim, mas pela antecipação da glorificação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e concluindo aqui nossa lição de hoje, nós temos próximo trimestre, próxima semana, a nossa lição vai falar sobre a igreja de Jerusalém, igreja em Jerusalém. Glória a Deus, vai ser um trimestre também maravilhoso. Espero que todos vocês estejam aí também conectados mais uma vez, nos seguindo, acompanhando nossos trabalhos. Vamos aqui à conclusão deste trimestre. Irmão, durante esse trimestre nós exploramos ensinamentos valiosos, que nos ajudaram muito a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e ao creres tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até a próxima aula. Eu peço a cada um de vocês que não perca os próximos trimestres que está por vir aí nesse final de ano, A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da fé em meio às perseguições. E a próxima lição tem por título a igreja que nasceu no Pentecoste. São lições maravilhosas. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado por assistir, se inscreva, dê o seu like em nome de Jesus.